E como hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, eu pensei da gente falar um pouco sobre a Santa Ceia mesmo. A gente quase não fala muito sobre a ceia, muitas vezes na ceia a gente prega uma outra mensagem, a gente ouve outra coisa, mas eu senti de Deus a gente falar um pouquinho sobre a Santa Ceia, sobre o que nós vamos fazer aqui nessa manhã, para a gente entender melhor tudo aquilo que nós vamos fazer aqui hoje. Amém? A ceia do Senhor, ela fala de 3 épocas diferentes: passado, presente e futuro. Vamos falar primeiro sobre a importância dela no passado. No passado, ela é um memorial da morte de Cristo no Calvário, para redimir o homem do pecado e da sua condenação. Isso é quando nós falamos da Santa Ceia no passado. Lucas capítulo 22, versículo 15 a seguir, diz assim a palavra: E disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa antes que eu padeça. Porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Através da Santa Ceia do Senhor, nós vemos mais uma vez diante de nós a sua morte salvífica de Cristo e seu significado redentor na nossa vida. Quem está me acompanhando? A morte de Cristo é a maior motivação. Presta atenção. A morte de Cristo é a maior motivação para não cairmos em pecado e nos abstermos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o bem, abstende-se de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz, que vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Qual o objetivo disso? Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é quando nós falamos sobre a Santa Ceia no passado. O que ela provoca em nós. O que ela nos incentiva. Porque observa bem, eu não sei quantos talvez servem ao Senhor desde a sua... No Brasil a gente tem uma maneira de falar assim, crente de berço, né? Não é assim? Mas todos nós que não nascemos talvez nesse lar, nós conhecíamos antes uma outra parte da vida. Eu particularmente
como talvez a maioria de vocês. Nós ouvíamos falar de Jesus, nós nos emocionávamos nos dias festivos, principalmente sexta-feira da Paixão, no sábado o pessoal gostava de queimar o Judas, né? Como se fosse resolver alguma coisa. Poxa, mas foi isso que nós aprendemos, sim ou não? Foi isso que a gente cresceu, tal. Só que depois, a gente teve o quê? A gente teve um encontro com o Senhor. Aquele Senhor que nós conhecíamos Ele, de ouvir falar, das histórias, dos filmes, quando a gente ia no cinema e se emocionava. Agora, depois desse encontro, nós conhecemos o quê? A realidade do que Ele veio o quê? Fazer por nós. Ele não veio simplesmente para marcar como se fosse um grande profeta da sua época. Ele veio para resolver um problema que aparentemente parecia o quê? Insolúvel. Já haviam se tentado outras vezes e não havia conseguido ainda a solução para aquele problema. Eu não quero dizer que Deus se frustrou com os seus planos. I'm not saying that. Mas, quando Deus fala para Noé, vamos fazer o seguinte, constrói uma arca que eu preciso resolver o quê? O problema da humanidade. Você vai construir uma arca, você vai entrar com a sua família nela e nós vamos o quê? Resolver o problema da humanidade. Poucas pessoas se salvaram, alguns animais. Depois de um tempo, veio a chuva, a água secou, os homens saíram da arca. E o que aconteceu depois? Os homens se perverteram novamente. Por que isso? Porque essa é a natureza o quê? Humana. A nossa inclinação não são para as coisas o quê? Boas. Muitas vezes a gente acha que a gente é muito bonzinho. Jesus, certa vez, quando chamou ele de bom, ele falou assim, bom é o Pai que me enviou. Então, a gente tem que estar ligado numa coisa, pessoal, não confie na força do seu braço. Jesus, quando ele estava prestes a ser tomado, que ele começa a contar a sua história, deixa eu falar, pessoal, olha, eu vou morrer e vai acontecer isso. Poxa, os discípulos chegaram e falaram, poxa, faz isso não. Não, tem dó de ti mesmo, não faz isso. A palavra de Jesus foi, presta atenção, eu vou ter que agora subir para os céus, isso já depois da crucificação, aquela coisa, eu vou ter que ir. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Vocês vão ficar em Jerusalém. Esse é o segredo. Vocês vão ficar em Jerusalém. Qual o objetivo de estar em Jerusalém? Eles tinham um grande trabalho para fazer. Jesus, até enquanto estavam com eles, Jesus os consolavam. Jesus os exortava, ensinava eles. Mas agora Jesus estava sendo o quê? Tomado aos céus. E ele disse, não, eu tenho que ir, que se eu não for, o meu Pai não enviará o quê? O Consolador. Mas deixa eu falar para vocês qual o segredo. Fica em Jerusalém. Porque a obra que vocês vão começar é algo muito grande, muito especial. Em meu nome, vocês o quê? Vocês expulsarão demônios. Vocês curarão os enfermos. Vocês vão orar e os paralíticos vão andar. Mas tudo isso precisa primeiro de estar em Jerusalém. E eu fico pensando naquelas pessoas que acreditavam nessa promessa, que acreditaram nessa palavra e o tempo passou. E muitas daquelas pessoas talvez desanimaram porque parece que a promessa não se cumpria. Parece que a promessa que Jesus disse, vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. E eles pensavam, talvez vamos ficar em pé e vamos clamar e vamos deitar no chão, vamos fazer alguma coisa. E nada acontecia, mas diz a palavra de Deus que no momento que eles estavam sentados como vocês, sem planejamento,
Agora não vai vir, porque quando nós ficamos de pé, quando nós plantamos bananeira, quando nós corremos na igreja, não aconteceu nada, mas agora que nós estamos sentados, não vai acontecer. Eu quero te dizer o seguinte: você pode ter os seus planos, a sua maneira de pensar como Deus vai agir, mas o meu Deus, Ele é soberano, Ele age como Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. E diz a palavra de Deus, quando eles estavam o quê? Assentados, veio e repartiu no meio deles como línguas de fogo. Você entende que essa vontade que eu e você temos de fazer algo para Deus, sem Ele nós não podemos fazer? Aonde você pensa que eu posso chegar, você pode chegar com a sua força, com a sua intelectualidade, com a sua sabedoria, entre aspas. Onde você pensa que você pode chegar? Você vai chegar ao lugar, sabe o quê? Nenhum. Jesus disse assim: eu sou a videira. Eu sou a videira. Vocês são os galhos. Nós não merecíamos. Nós fomos enxertados, foi enviados para os seus os rejeitaram, mas todo aquele, povos, nações, línguas, cores, que receber, serão chamados filhos do Deus vivo. Tem algum filho de Deus aqui nessa manhã? Será que você pode aplaudir a Ele? Cadê os filhos de Deus aqui nessa manhã? Vamos correr para o presente? Senão a gente não consegue chegar no futuro. Sua importância no presente. A ceia do Senhor é um ato de comunhão. No passado é um sacrifício, no presente ela é um momento de coinonia com Cristo e de participação nos benefícios. Presta atenção. Participação nos benefícios de sua morte sacrificial. E, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros do corpo. Olha aí do seu lado um membro do corpo. É isso que faz a igreja ser completa. É a diversidade de operações que existe dentro do corpo. Quem é mais especial? Não há nenhum especial. Paulo disse assim: diversas são as operações do Espírito, mas é um só Espírito que opera tudo em todos. Então, aquele que varre, aquele que vem de noite limpar as ocultas, ninguém vê. Ele não foi guiado por ele, é o Espírito. E eu tenho que entender que é privilégio. Privilégio fazer algo para o Senhor. Privilégio. Podia ter outra pessoa lá atrás traduzindo. No plano do Júnior, talvez não estava no schedule dele isso aqui. Mas Deus olhou e falou assim: eu vou fazer dessa forma. E é privilégio. Ele tem que entender que ele é privilegiado por estar aqui compartilhando a palavra de Deus com aqueles que são de uma outra língua. Poderia ter um outro baixista aqui,
um outro batera, um outro no louvor. Mas aqueles que foram escolhidos para estar aqui nessa manhã têm que dizer: eu sou privilegiado por essa manhã, o Senhor tem me escolhido. Tem muitas pessoas melhores por aí, mas pela bondade dEle, Ele me escolheu. Tanta gente melhor que poderia estar aqui nessa manhã falando, e eu sentado aí ouvindo, mas eu considero isso um privilégio. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ao teu nome seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao teu nome, Senhor. É privilégio estar aqui na casa do Senhor. Poderia ter alguém que cozinhasse melhor, mas o praça, é isso que esse cara faz. Esse cara tem uma paixão nessas coisas. Esse cara é apaixonado por isso. Eu fui na terça-feira na casa dele e quando eu ouvi ele falar a maneira que Deus usa, a maneira que Deus trabalha, e ele fala comigo assim: você quer falar alguma coisa? Eu falo: o quê, querido? A sua mensagem foi tão saudável. É isso que é importante na obra do Senhor, as diversas operações do Espírito Santo, mas é o Espírito que opera tudo em todos. Jesus é muito bom, assim ou não? Glórias ao teu nome, Senhor. Em verdade, vos digo que tudo que vocês ligarem aqui no céu ou desligarem aqui na terra, tudo que vocês ligarem ou desligarem aqui na terra será ligado ou desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós, quantos de vocês? 2. Concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. E se isso for para a glória dele. Isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Às vezes eu converso com o Marco no trabalho, alguma vez que a gente encontra, eu falo assim: vamos para a palavra, vamos o que diz a palavra, não fica olhando o que diz a notícia lá fora. Isso aqui é meu regulamento. Isso aqui não quebra leis, mas isso aqui tem coisas que lá fora não tem. Não fica muito focado, fica focado no que diz a palavra. Então o que diz a palavra? Um dos benefícios da comunhão é, para começar, se 2 de nós aqui concordarmos com qualquer coisa aqui nessa manhã, e que isso for para a glória do Senhor, tem uma promessa. Ele vai o quê? Fazer. Tem mais de 60 pessoas aqui, e a promessa é feita para 2 ou mais, mas pode ter certeza que ele não quis entrar muito nessa particularidade, mas ele está contigo também lá quando ele te manda você abrir a porta do seu quarto, entra lá para dentro e fecha ela, ele está lá também. Mas ele está falando aqui de comunhão. Comunhão da igreja, comunhão dos membros da igreja, o poder que essa comunhão traz. Se vocês duas pessoas aqui concordarem acerca de algo, tem uma promessa, será feito. Primeira promessa que ele cumpriu, ele disse que estaria aqui. Jesus está aqui. Não tenho sombra de dúvida, Jesus está aqui. Por isso que às vezes me dá umas crises meio malucas, porque eu sinto tanto a graça dele. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes eles entravam no templo, eles caíam por causa da glória, porque essa carne, a nossa carne é muito fraca para receber
a graça, a bondade, a presença dele. Já aconteceu isso com você, que você ora e parece que foi te atropelado, que não deu tempo nem de anotar a placa do caminhão? Da graça, o peso da graça. É coisa tão magnífica a graça. Por isso que ele, não vou dizer implorou, mas ele pediu aos discípulos: vocês têm que ficar em Jerusalém, porque toda a obra que vocês vão fazer, vocês vão precisar do Espírito Santo. Será que as irmãs, para dar aula todo domingo aqui na escolinha das crianças, elas precisam do Espírito Santo? Pergunta para elas. Eu gostei da sinceridade do Praça. Ele falou assim: sabe o que eu queria aqui hoje? Queria que vocês, todo mundo tivesse em suas casas e eu sozinho aqui na minha casa, deitado. Sinceridade. Deus agrada disso. Não adianta ficar, querido. Poxa, Senhor, querido, Deus age na sinceridade do seu coração. Ele falou assim: mas para que o nome do Senhor seja glorificado, eu abri as portas da minha casa, eu fiz ali, Praça, tem uma carne ali cozida com batata, tem arroz. Quem vai lá na terça-feira na casa do Praça? Cada um de nós tem uma chamada dentro do corpo. Primeira coisa que eu falei com o Marcos. Ele passou uma noite sem dormir para fazer isso aqui. Falei: presta atenção de uma coisa. Eu sempre falo isso com ele. Olha nas mensagens que eu mando para ele. Eu falei com ele assim: se você acreditasse em você da maneira que eu acredito, você estaria mais longe. Falei: acredita. Não tenta ser Salomão, não tenta ser o João, não tenta ser o Rafa, não. Seja você próprio como você é. Não tem como incorporar o Praça em mim, nem o mim no Praça. São duas pessoas completamente diferentes, mas a diversidade da operação do Espírito em todos é que faz a grande diferença e completa o corpo. A Santa Ceia do Senhor é o quê no futuro? Um antigozo do reino de Deus. Uau! E do banquete messiânico futuro. Pega comigo. A Santa Ceia do Senhor é um antigozo do reino e do banquete messiânico futuro. Quando todos o quê? Os filhos estarão o quê? Presentes com o Senhor. Essa é a Santa Ceia, quando ela se torna no futuro. Jesus falou assim: hoje é a última vez que eu vou celebrar a Santa Ceia com vocês. E ele disse assim: da próxima vez que eu celebrar, a gente vai celebrar o quê? Junto. Jesus já está no jejum aí de quantos anos? Quem é bom em matemática? 2022 no mínimo. Esperando por nós. Isso é o quê? Promessa. Para o futuro. Que será cumprido no grande dia da redenção. A Bíblia diz que num piscar de olhos, as trombetas trocarão. Os que morreram em Cristo terão o privilégio. A Bíblia diz que eles ressurgirão primeiro.
Eu fico lembrado do meu vovô, ele tocava na banda da igreja, ele tocava um instrumento lá, que eu não sei o nome, mas ele ficava assim, bum, 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 não sei, Marcelo talvez sabe que instrumento é esse. Ele vai estar lá naquele grande dia, com o corpo o quê? Glorificado. No céu vai ser mais ou menos assim. Quem é mais gordo vai ficar mais magro. Quem é mais magro vai ficar mais gordo. Quem é mais alto vai ficar mais baixo. E quem é mais baixo vai ficar mais alto. Vai ser nivelado. Tem gente que está achando até injusto, olha aí. Isso é válido, esse pensamento para descontrair, mas no céu não terá o quê? Esse pensamento. Não importa se é cruzeirense, sofredor, ou se é galo, doido. Lá no céu não terá mais esse tipo de sentimento. 3 anos lá. O poder da comunhão da igreja é algo sobrenatural. O poder que foi liberado para a comunhão da igreja é coisa sobrenatural. Essa Michelle é uma benção. Eu vos digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa palavra é direcionada para aqueles que amam e almejam a sua volta, para aqueles que sabem de onde vieram e para onde estão indo. Essa palavra é para aqueles que entenderam o chamado e têm um propósito. Os que amam o Senhor, para a gente concluir, os que amam o Senhor não têm plano B. Quando o assunto se trata em caminhar com o Senhor. Jesus respondeu, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Eles acharam aquela mensagem que Jesus trouxe para eles muito duro e começaram a ir embora. Pedro chega e pergunta, Senhor, o pessoal foi embora. Jesus simplesmente fala para Pedro uma coisa. Vocês querem ir também? Respondeu-lhe Simão Pedro, para onde iremos nós? No plural. Para onde iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro disse, eu não tenho plano B. Na sua salvação, não existe plano B. Amém? Com ou sem dinheiro, com ou sem saúde, com ou sem aquela coisinha bonitinha, verdinha, que eles colocaram o nome de green card. Não tenho plano B. É Jesus e não tem outro caminho. Podem até existir outros caminhos, mas eu não consigo tirar o foco de lá. Vamos renovar uma palavra que eu fiz com vocês esses dias? Vocês vão repetir comigo, amém? Nós vamos nos esforçar para não tropeçar. Não, fala mais forte. Vocês não. Nós vamos nos esforçar para não tropeçar. Mas se nós tropeçarmos, nós vamos nos esforçar para não cair. Mas se nós cairmos, não ficaremos prostrados. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aplauda Ele, Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração.